O Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, é um ponto de referência na aproximação das economias brasileira e chinesa, e um parceiro para ambos os governos envolvidos nesse processo. O CEBC propõe-se a contribuir para um bom ambiente de comércio e investimentos para as empresas dos dois países, assim como entender e divulgar as novas tendências observadas no dinâmico relacionamento Brasil-China. Atualmente, o CEBC é formado por duas seções independentes, uma no Brasil e outra na China, sendo composto por cerca de 70 das mais importantes empresas e instituições brasileiras e chinesas presentes nos dois países. CEBC no contexto da relação bilateral. 2004 foi um ano marcante para a relação Brasil-China. Em maio acontece a histórica visita do presidente Lula à China, com a presença de uma delegação de mais de 300 empresários brasileiros. Como consequência dessa aproximação, foi criado o Conselho Empresarial Brasil-China e realizada a primeira reunião bilateral entre as duas seções. Ao término do ano, o Conselho promoveu uma audiência entre seus diretores e o presidente Lula, o que consolidou a sua posição como importante interlocutor do setor privado para as relações bilaterais. Nos anos seguintes, o CEBC intensificou e aprimorou sua atuação, mantendo um estreito envolvimento nos principais marcos da relação bilateral. Em 2006, o então vice-presidente José Alencar foi em visita oficial à China para participar da primeira reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, mecanismo bilateral com o objetivo de estreitar os laços entre ambos os países nos setores econômico, político e cultural. Na mesma ocasião, o CEBC promoveu um seminário em Xangai com as empresas e o vice-presidente. 2009 representa outro marco na relação bilateral, momento em que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos da América. E em 2010, mais uma vez o presidente Hu Jintao visitou o Brasil, fortalecendo as relações bilaterais através da assinatura do Plano de Ação Conjunta entre Brasil e China, no qual o CEBC foi reconhecido como o braço empresarial para as relações econômicas entre os dois países. No mesmo ano, a China investiu 12 bilhões 690 milhões de dólares no Brasil, elevando o status da relação bilateral a uma nova fase. A relação ganhou um novo componente: o massivo volume de investimentos chineses no Brasil. Essa tendência se manteve em 2011, quando foram registrados pelo Conselho 10 bilhões 890 milhões de dólares de investimentos chineses no país. O Conselho tem por objetivo aperfeiçoar o ambiente econômico-comercial entre Brasil e China. Para cumprir sua meta, desenhou 3 pilares de atuação para apoiar as empresas dos dois países no desenvolvimento das atividades econômicas, comerciais e de investimento. Diálogo com o governo. O CEBC busca representar os interesses coletivos dos seus associados junto aos governos e às instituições no Brasil e na China, e influenciar a formulação de políticas públicas com efeitos positivos sobre os fluxos bilaterais de comércio e investimentos. Desde 2004, o Conselho já promoveu mais de 50 reuniões com os governos dos dois países. Conhecimento. A agenda de trabalho do Conselho visa oferecer às empresas associadas e às sociedades brasileira e chinesa estudos e informações relevantes sobre o Brasil, a China e o intercâmbio bilateral, a fim de reduzir o déficit de conhecimento mútuo. Uma das iniciativas foi a criação do Programa de Pesquisas do Conselho, cujo propósito principal é levantar importantes questões no âmbito das relações Brasil-China
e contribuir para o ambiente de negócios entre os dois países. Desde sua fundação, além de uma série de publicações analíticas e informativas, o Conselho também promoveu 3 conferências internacionais, mais de 30 cursos e treinamentos, 30 seminários empresariais e diversas mesas redondas, com o intuito de promover o diálogo entre especialistas, representantes do governo e empresários. Institucional. Por fim, o Conselho trabalha para estabelecer e estreitar o relacionamento do CEBC com seus associados, parceiros institucionais e com a seção chinesa, a fim de promover maior aproximação entre todos e buscando ampliar o espectro de serviços prestados e benefícios oferecidos. CEBC, o braço empresarial na aproximação das economias brasileira e chinesa.